Que Star Wars é um fenômeno em todo mundo já sabe. Desde que a Disney comprou a Lucasfilm em 2012, a quantidade de filmes, séries, animações e jogos, todos eles ambientados nessa galáxia muito distante, cresceu consideravelmente a ponto de ser fácil de se perder em meio de tantos lançamentos. Para quem se acostumou a ver histórias concentradas apenas em alguns poucos filmes e também na imaginação e boa vontade dos fãs, chega a ser assustador ver o quanto esse universo expandiu. E se por um lado é muito animador ver os Jedi, rebeldes, Mandalorianos e toda uma gama de heróis explorando histórias completamente novas, também é agoniante para quem não está mergulhado de verdade em todos os seus lançamentos. Afinal, como se situar em meio de tanto conteúdo, sabendo que há mais um caminhão de lançamentos a caminho? O mais confuso de tudo isso é que as novidades chegam dos cinemas, streams, videogames e eles não são exatamente cronológicos. Isso significa que há histórias que vão abordar o período do Império anterior à trilogia original, enquanto outras vão se passar décadas depois para falar do período entre o Império e a ascensão da Primeira Ordem. Já tem material vindo aí para narrar fatos que aconteceram séculos antes de tudo isso, e também material falando sobre décadas após o último filme. A boa notícia é que você não precisa entrar em pânico, e nem tampouco apelar para o lado sombrio da força. No vídeo de hoje eu vou ajudá-lo a passar por esse teste para que você se torne um verdadeiro Jedi quando o assunto é cânone. Eu sou Marcelo Escudeiro e você está no canal Estrada do Nerd. E não se esqueça de largar aquele like maroto e se inscrever no canal. E se quiser, acione o sininho para as novas notificações. Bora pro vídeo! Cronologicamente, a saga Star Wars começa com a Ameaça Fantasma, mas a história em si começa antes mesmo do filme. Há todo um período chamado de Velha República que se passa há milhares de anos no passado. E também tem a Alta República, ambientado séculos antes do episódio 1 da Ameaça Fantasma, que era o ápice tanto da República como a própria cultura Jedi. Parte disso foi explorado nos quadrinhos, livros e nunca foi levado às telas, pelo menos por enquanto. E todo esse preâmbulo é necessário para antecipar algumas coisas. Primeiro, que devemos ver a Alta República pela primeira vez nas telas na série Star Wars The Acolyte, que estreia agora em 2024 no Disney+. Em segundo lugar, é nesse período que temos a ascensão dos Sith, os grandes vilões da saga, aqueles capazes de acessar o lado sombrio da força. Isso é fundamental não só para justificar a existência do mal nesse universo, mas por ser algo que vai ao surgimento do Lord Sith Darth Sidious. Dentro do cânone, os eventos que antecedem a Ameaça Fantasma incluem a conversão do aprendiz do Sith Darth Plagueis, ou Plagueis, que não só o incentivou a explorar todo o potencial da força, como a usar influência política para alcançar um novo nível de poder. O tempo passa, o tempo voa e surge um novo Sith, adotando a alcunha de Darth Sidious e ainda almejando conquistar mais poder político. Então ele elabora um plano em conjunto com a Federação do Comércio para fortalecer sua posição e trilhar um caminho para o surgimento do Império. Assim, vemos um embate político-econômico acontecendo na galáxia, com a Federação adotando medidas agressivas contra alguns planetas e sobretaxando várias rotas comerciais, sobretudo Naboo, que vive uma situação de bloqueio comercial. E é neste momento que o primeiro filme da série começa, Ameaça Fantasma, com o Jedi Qui-Gon Jinn, como você é burro, e o Padawan Obi-Wan Kenobi indo para Naboo avaliar a situação e resgatar a princesa Padmé Amidala das forças da Federação. E em meio a essa missão que o grupo acaba tendo que fazer uma parada forçada em Tatooine, um planeta desértico, mas que parece atrair todas as naves à deriva no espaço, como veremos futuramente. Em Tatooine, Qui-Gon e o Obi-Wan conhecem um pequeno Anakin Skywalker, um escravo humano que vive com sua mãe naquele mar de areia. Além de ser um excelente piloto de pod racer, o menino ainda carrega uma poderosa ligação com a força. Segundo sua mãe, ele nasceu da divina providência dessa energia mística do universo, não tendo um pai. A partir dessa descoberta, os Jedi decidem levar o garoto para o Templo Jedi para iniciá-lo a caminho da Ordem. Enquanto isso, o clima começa a esquentar ainda mais em Naboo, principalmente quando a Federação do Comércio libera um exército de droids sobre o planeta.
tendo início a Batalha de Naboo, na qual as forças de segurança local, em conjunto com as tropas de Qui-Gon, conseguem derrotar os robôs invasores. Já nas esferas místicas da força, os Jedi descobrem a existência de um Sith vivo, Darth Maul. Ele acaba tendo uma grande luta com Obi-Wan Kenobi. Anakin é aceito como Padawan e ainda passa uma cantada na princesa muito mais velha do que ele. Porém, a Ordem dos Jedi sabe que isso é apenas um começo, pois sempre existem 2 Sith, nunca mais e nunca menos. Para isso, eles acabam elevando Obi-Wan à categoria de Cavaleiro Jedi e permite que ele aceite Anakin como um Padawan. Histórias dos Jedi. A história do Jedi se passa em vários momentos na cronologia, mas ele é um complemento muito interessante para o Ataque dos Clones e tudo que vem a seguir. Em 2022, a Lucasfilmes trouxe uma pequena série de animação com episódios curtos contando a história de alguns Jedi. Não é nada que impacta o grande universo da saga e pode ser facilmente pulado para quem não está interessado nesses detalhes, mas que dá novas camadas e alguns personagens que vão ser importantes no futuro. É o caso de Dooku. Nesse período da história, ele é um habilidoso Jedi, mas que passa a questionar algumas decisões tomadas tanto pela Ordem, a Ordem Jedi, quanto pela própria República. E essa dúvida surge e acaba se tornando porta de entrada para o lado sombrio da Força. Assim, trata-se do primeiro passo para mostrar como ele se tornará o vilão que veremos a seguir. Em paralelo, Star Wars Histórias dos Jedi mostra ainda o nascimento de Ahsoka Tano e como sua vida sempre foi complicada desde os primeiros dias, ainda que nunca tenha sido abandonado pela Força. De novo, é um complemento interessante para um personagem que vai ganhar muita relevância em outro ponto da cronologia. Ataque dos Clones. No hiato entre o primeiro episódio e o segundo, há todo o treinamento de Anakin, que foi mostrado em algumas histórias em quadrinhos. Mas não há fatos relevantes durante esse período, exceto o fato que o jovem se esforça muito para se destacar dentro da Ordem. E é quando começa o Ataque dos Clones, trazendo de volta os Jedi na missão de proteger Padmé. Desta vez, a princesa está na mira de assassinos, e os heróis precisam mantê-la a salvo. O difícil mesmo, porém, é neste período que Padmé e Anakin se apaixonam. Enquanto os dois descobrem a paixão, conhecemos o antigo Jedi Conde Dooku, que acabou cedendo para o lado sombrio e se transformando em Darth Tyrannus, ou Tiranos, que elabora uma conspiração juntamente com Darth Sidious para trazer os Sith ao poder, criando um movimento separatista que visava retirar vários sistemas estelares da influência da República Galáctica. Uma tensão que acaba evoluindo para o que viria a ser a Guerras Clônicas. The Clone Wars. Um dos fatos mais importantes de toda a saga não é mostrado nos filmes, mas sim na animação Star Wars The Clone Wars. O confronto com as forças separatistas se intensifica, o que deixa a União Galáctica cada vez mais fragilizada. Em paralelo, vemos Anakin se tornando mais e mais poderoso a ponto de ter a sua própria Padawan, que é a Ahsoka Tano. Além disso, The Clone Wars também expande o universo de Star Wars de forma bastante significativa, ao apresentar outras raças e planetas até então pouco aproveitados nos filmes. É o caso dos Mandalorianos, que ganham uma profundidade muito maior ao longo das 7 temporadas. A animação apresenta, por exemplo, a líder mascarada Bo-Katan, que vai se tornar uma figura central em várias outras histórias da saga. E é no desenho que toda a mitologia mandaloriana é desenvolvida, assim como seu caótico sistema de clãs, tribos e facções. Vale pontuar que The Clone Wars começa quase em paralelo com os eventos de Ataque dos Clones, que se estende até um pouco depois da Vingança dos Sith. A Vingança dos Sith. A guerra está longe de acabar e as forças separatistas continuam com seus ataques dentro e fora do campo de batalha. Eles sequestram Palpatine, agora chanceler da República, e forçam Anakin e Obi-Wan irem mais uma vez ao seu resgate. As tensões ficam ainda maiores quando o Jedi Mace Windu morre, um dos mais respeitados Jedi da Ordem. Em seguida, vemos o surgimento do Império Galáctico. É assim que a liberdade morre, com um estrondoso aplauso, diz Padmé diante do golpe parlamentar que ela acaba de presenciar. Em seguida, o recém-empossado imperador decreta a chamada Ordem 66,
determinando o extermínio de todo e qualquer Jedi sob a alegação que eles estariam conspirando para tomar o poder, e que por isso todo indivíduo sensível à força representaria uma grave ameaça à paz na galáxia. E quando você acha que as coisas não vão piorar, Anakin acaba cedendo para o lado sombrio da força, trai a Ordem Jedi, e isso faz com que Obi-Wan Kenobi vá atrás do seu antigo aprendiz. E eles lutam no planeta Mustafar, onde o jovem Skywalker é deixado para morrer. O que restou do seu corpo é resgatado por Darth Sidious, e então nasce o Darth Vader. Padmé estava grávida de gêmeos e acaba morrendo no parto. Antes de sua morte, ela pede que envie os dois filhos para pontos diferentes da galáxia para mantê-los a salvo. Star Wars: Histórias do Império. Servindo como uma espécie de segunda temporada para a antologia Histórias dos Jedi, Star Wars: A História do Império mostra o outro lado, desta vez focando em personagens que estão do lado sombrio da saga. A jovem Morgan Elsbeth viu sua família e seu povo ser massacrado durante as Guerras Clônicas. Entretanto, em um caminho em busca de poder e vingança, fez com que ela ajudasse o Império a construir a poderosa Frota Imperial. A segunda personagem é a ex-Jedi Barriss Offee, que precisa encontrar meios de sobreviver em uma galáxia em constante mudança após a guerra e a ascensão do Império. Barriss é conhecida por ser uma antiga amiga de Ahsoka Tano e por ser responsável pelo atentado contra o Templo Jedi de Coruscant, colocando a culpa na amiga. Barriss deu início a uma sequência de acontecimentos que moldou o relacionamento entre Ahsoka e seu mestre, o Anakin Skywalker. The Bad Batch. Outra animação recente de Star Wars, The Bad Batch, se passa logo após o surgimento do Império e a caçada aos Jedi, sendo focada em um esquadrão de clones experimentais que deram errado, daí o nome. Assim, temos esse grupo em missões mercenárias vagando pela galáxia e mostrando a situação desse universo logo após o surgimento do Império. E é essa a grande adição do desenho à mitologia da saga. Por estarem mais próximos do Império, vemos como esse novo poder instituído passa a lidar com quem ameaça se levantar contra ele. Ao mesmo tempo, as primeiras fagulhas de uma rebelião começam a aparecer. Star Wars Jedi Fallen Order e Star Wars Jedi Survival. Entretanto, no mundo dos videogames, o game Jedi Fallen Order é exatamente aquilo que o seu título propõe. Assim, vemos o que aconteceu com a Ordem Jedi após a sua queda, mas sob o ponto de vista de um jovem sobrevivente da Ordem 66. 5 anos após a execução de todos os sensíveis à força, vemos o ex-padawan Cal Kestis lutando para sobreviver neste mundo que ele é caçado a todo momento. O jogo mostra como o Império segue caçando não só os Jedi em si, mas todo aquele que ainda demonstra algum apreço à filosofia dos Jedi. Curiosamente, o Império tem uma força de elite composta por manipuladores da força, designados a eliminar qualquer uma dessas ameaças, os impiedosos Inquisidores. Assim, o jogo não só apresenta o que aconteceu com quem sobreviveu ao massacre, como também acompanha a jornada de Kestis para se aceitar novamente como Jedi, e também proteger o segredo mais valioso para o futuro, uma lista com o nome de todas as crianças sensíveis à força. A história de Cal Kestis continua em Star Wars Jedi Survival, que mostra o herói 5 anos depois, ainda lutando contra o Império sob o comando de Saw Gerrera. Encontrando novas pistas sobre uma forma de reerguer a Ordem Jedi, Kestis novamente se coloca na mira de inimigos perigosos, incluindo o temível Darth Vader. Han Solo, uma história Star Wars. Antes de vermos a Aliança Rebelde tomar forma e iniciar suas atividades, a Disney tratou de contar a história de um dos personagens mais carismáticos e adorados de Star Wars. No primeiro spin-off focado em um personagem da saga, apresenta um jovem e delinquente Han que se alista no exército imperial. Porém, sua incapacidade de seguir ordens o acabam levando até um bando do Tobias Beckett, e então ele aprende o ofício de contrabandista. Sinceramente, é um filme que agrega muito pouco à cronologia de Star Wars. Entre seus acontecimentos mais marcantes, além do fracasso comercial que fez a Disney rever seu cronograma de lançamentos, no filme mostra como Han conheceu Chewbacca e por que o nome Solo. Obi-Wan Kenobi. Depois dos acontecimentos de A Vingança do Sith, Obi-Wan decide se exilar em Tatooine para proteger, mesmo à distância, o jovem Luke Skywalker.
Apesar de querer sumir do radar, ele ainda tem que lidar com as consequências da queda do seu amigo e aprendiz, Anakin Skywalker, para o lado sombrio da força, e o fato de ele ter se tornado a maior arma do Sith, Darth Vader. Ao mesmo tempo em que é caçado pelos Inquisidores, ele precisa lidar com a culpa de ver seu aprendiz e amigo virar um Lorde das Trevas. Obi-Wan precisa ainda salvar a pequena Leia Organa, que acaba sendo sequestrada pelo Império. Toda a trama de Obi-Wan Kenobi é fundamentada nesse desejo de vingança de Vader contra o seu antigo mentor. Ao mesmo tempo, a série explora uma pseudo-redenção de Obi-Wan, com ele voltando a aceitar a força depois de todas as perdas que sofreu em sua vida. Star Wars Rebels, uma das séries mais importantes no atual momento para o futuro de Star Wars. Rebels mostra o nascimento da rebelião como conhecemos. E é fundamental não só por mostrar como a Aliança Rebelde surgiu, mas por expandir de forma bastante significativa o universo da saga como um todo. E é na animação que muitas dessas histórias que vimos até então vão se amarrar com os filmes clássicos. Ela traz uma atuação ainda mais pesada e violenta por parte do Império, assim como tira todas as dúvidas do quanto Anakin realmente tombou para o lado sombrio e se tornou o Darth Vader. Além disso, mostra mais sobre o que aconteceu com Ahsoka Tano depois de The Clone Wars. Traz também de volta Bo-Katan e dá continuidade às histórias dos Mandalorianos e principalmente mostra a movimentação na galáxia dos primeiros grupos rebeldes, mostrando como eles começam a se organizar para bater de frente com o Imperador. Andor. Em paralelo aos acontecimentos de Star Wars Rebels, temos Andor. A série mostra o surgimento de Cassian Andor como um dos principais nomes da Aliança Rebelde em um futuro não tão distante assim. E o mais interessante dessa trama é como ela mostra a mão de ferro do Império em diferentes pontos da galáxia, e com isso faz despertar mais insurgentes, tanto que o próprio protagonista é alguém que está mais interessado em sobreviver do que lutar por um bem maior, mas percebe aos poucos como é impossível permanecer alheio à tirania quando ela afeta tudo e todos em sua volta. Rogue One. Anos após o golpe, as forças imperiais começam a caçar cientistas em toda a galáxia para construir uma poderosa arma capaz de destruir planetas. Então, o Império começa a construção da Estrela da Morte. Entre eles está Galen Erso, que se arrepende e foge com a sua família. Ele acaba sendo encontrado e levado de volta para a construção da arma. Anos mais tarde, sua filha, Jyn Erso, se une a membros da Aliança Rebelde para resgatar seu pai. A missão falha, mas eles descobrem a existência de uma forma de enfrentar essa nova ameaça. Uma brecha capaz de explodir tudo de dentro para fora. Então, a Aliança Rebelde organiza uma missão para roubar esses planos. Para mim, Rogue One é um dos melhores filmes de toda a saga de Star Wars. Star Wars, Uma Nova Esperança. Para evitar que os planos da Aliança Rebelde sejam obtidos pelo Império, a princesa Leia Organa envia uma informação para Ben Kenobi, o velho Obi-Wan, por meio do seu droide R2-D2, e ela acaba sendo capturada por Darth Vader. Então, o robô cai em Tatooine e é encontrado por Luke Skywalker. Coincidentemente, é nesse fim de mundo de areia de vazio que se esconde o Obi-Wan. Juntos, Obi-Wan e Luke pedem ajuda a um caçador de recompensas, Han Solo, para entregar os planos da Estrela da Morte aos rebeldes. Eles acabam tendo que enfrentar as tropas imperiais e o Obi-Wan enfrenta Darth Vader em uma última luta. Star Wars, o Império contra-ataca. Diante da derrota, o Império reage e começa a realizar uma série de investidas mais agressivas. Uma delas é a Batalha de Hoth, que o Império infestou o planeta gelado de grandes máquinas de guerra, os AT-AT. Enquanto isso, Luke viaja até o planeta Dagobah para ser treinado por Yoda, um dos últimos Jedi vivo. E durante o seu treinamento, seus aliados acabam sendo capturados por Darth Vader após a traição de Lando, na cidade de Bespin. Han é preso dentro de uma estrutura de carbonita. Ele e Leia são levados até Jabba, o Hutt, e é neste filme que Luke luta pela primeira vez com Darth Vader. Star Wars, o Retorno de Jedi. A batalha derradeira contra o Império envolve o resgate de Han Solo e Leia e a destruição de uma segunda Estrela da Morte que estava sendo construída. O confronto final acontece no planeta Endor. O confronto acaba quando Luke enfrenta o Imperador
e mesmo apanhando, ele consegue fazer com que Darth Vader se arrependa dos seus crimes. É o fim do Império. Star Wars Battlefront 2. Como o primeiro jogo da série Battlefront apenas recria batalhas clássicas dos filmes de Star Wars, coube ao segundo game trazer uma história original que é considerada dentro do cânone da saga. E ela é bem interessante, pois é o primeiro a olhar para o que aconteceu com o Império após a sua queda. A história acontece logo depois dos eventos de Retorno de Jedi e foca na comandante Iden Versio, membro do esquadrão das forças especiais do Império. Ao ver a destruição da segunda Estrela da Morte, ela usa o que restou de sua tropa para se vingar dos rebeldes e dos Jedi, mas acaba tendo uma revelação que a faz trocar de lado. Como uma desertora, ela passa a ajudar a Aliança Rebelde a lidar com os apoiadores imperiais que ainda existiam pela galáxia. The Mandalorian. Após a queda do Império, somos apresentados ao Mandaloriano Din Djarin e suas aventuras nos confins da galáxia, e bem longe do poder e da influência da Nova República. Em uma de suas missões, ele encontra Grogu, ou Bebê Yoda, caso prefira, um ser misterioso que precisa de ajuda e atrai a atenção de praticamente todos que restaram do Império após a morte do Imperador. Considerada uma das novas produções de Star Wars, a mais queridas pelos fãs, The Mandalorian mostrou que as forças imperiais nunca desapareceram de verdade e continuam agindo nas sombras para se reerguer. Entre os principais nomes está Moff Gideon, um desses oficiais que pretende trazer um imperador de volta, ou substituí-lo à altura, no caso, ele mesmo. Outro ponto de The Mandalorian é que a série dá continuidade às histórias dos Mandalorianos, mostrando esse povo sem planeta se reorganizando para tomar seu planeta de volta. O livro de Boba Fett. Em The Mandalorian, vemos um velho personagem da trilogia clássica ressurgir. Depois de ser dado como morto em Retorno de Jedi, Boba Fett retorna para recuperar sua icônica armadura e ajudar Din Djarin em uma missão. E é após essa mãozinha que ele vai protagonizar sua própria série, o livro de Boba Fett. O livro de Boba Fett mostra como o velho caçador de recompensa decidiu se tornar um novo senhor do crime em Tatooine. Ao assumir o lugar que um dia pertenceu a Jabba, ele decide adotar uma nova abordagem tanto com o povo do planeta como com o comércio e as atividades criminosas da região. É algo que não é bem aceito e faz com que um enorme alvo seja pintado em sua máscara. Ahsoka. Servindo como quase uma sequência de Star Wars Rebels, Ahsoka também é um spin-off de The Mandalorian. Seguindo os passos da antiga padawan de Anakin Skywalker, o seriado mostra que ela continua em busca do paradeiro de Ezra Bridger e também do grão-almirante Thrawn, que poderia trazer um perigo do Império de volta à galáxia. Apresentando personagens de Rebels em versões mais velhas, temos Sabine Wren e Hera Syndulla respectivamente. Ahsoka mergulha de cabeça na mitologia Star Wars e nos elementos mais místicos da saga, explorando o mundo entre mundos e também a existência de antigos deuses da força. Star Wars Resistance. Outra animação, Star Wars Resistance, preenche a lacuna existente entre a trilogia clássica e a nova. É neste desenho animado que vemos a recém-instaurada Nova República e também percebendo a ascensão da Primeira Ordem como uma ameaça real. Assim, temos um grupo de heróis compondo a resistência a esse novo perigo. A trama se passa 6 meses antes do despertar da força e é centrada em Casada Siono, um jovem piloto da armada da General Leia, cuja missão é espionar esses novos vilões e descobrir suas motivações e o potencial perigo que representam. Star Wars, O Despertar da Força. Muitos anos depois de O Retorno de Jedi, O Despertar da Força traz um Stormtrooper chamado Finn. Ele deserta da Primeira Ordem e acaba caindo em Jakku, onde conhece Rey. Ambos passam a ser perseguidos pelo exército e fogem na Millennium Falcon, que acaba sendo interceptada por Han Solo e Chewbacca. Eles acabam encontrando a resistência e descobrem que Rey tem uma relação misteriosa com a Força. A Primeira Ordem constrói a base Starkiller, uma espécie de nova Estrela da Morte. A resistência se une então para destruir essa monstruosidade. No meio do caminho, Kylo Ren, filho de Leia com Han Solo,
fere fatalmente Finn e Rey assume o sabre de luz que pertencia a Luke e enfrenta então o vilão. A base é destruída e a aprendiz de Jedi vai em busca de Luke Skywalker para iniciar seu treinamento. Star Wars: Os Últimos Jedi. Em Os Últimos Jedi, a Resistência sofre com a escassez de recursos e a República está à beira da aniquilação. Então, ela confia que Rey e Luke Skywalker são suas últimas esperanças. Ciente da responsabilidade que tem sobre si, Rey insiste que Luke a ensine o que sabe para se tornar uma Jedi. Mas, desiludido com o fracasso de tentar treinar Kylo Ren, ele se nega e acredita que não só a Ordem dos Jedi está acabada, como também não pode fazer nada para ajudá-la. Enquanto isso, Rey demonstra uma estranha conexão com Ren e tenta se aproveitar dessa situação para convencê-lo a abandonar o lado sombrio da força. Apesar de Kylo Ren perseguir implacavelmente a General Leia e o que sobrou da Resistência, ele acaba por tendo que enfrentar seus dois mestres, o Snoke e também o Luke. Depois dos conflitos, Rey é a única Jedi da Ordem em toda a galáxia. E também apenas meia dúzia de membros da Resistência sobraram para lutar na batalha que se apresenta a seguir. Star Wars: Ascensão de Skywalker. A ascensão de Skywalker começa com a Resistência em frangalhos sendo liderada por Poe Dameron, que parte para enfrentar a Primeira Ordem. Mas, muito mais do que tudo isso, há um outro desafio muito maior, que sempre esteve à espreita e pode reavivar uma antiga rivalidade entre Jedi e Sith, a Ordem Final. Encabeçada por ninguém menos que Darth Sidious, que retorna dos mortos para ameaçar toda a galáxia, ele agora tem uma frota de naves gigantescas equipada com canhões tão poderosos quanto a Estrela da Morte. A única saída é apelar para os habitantes da galáxia que não querem mais passar por um período de ditadura e terror, chamando-os para a guerra. Enquanto isso, Rey é perseguido por Ren, que quer formar com ela uma aliança. Os dois acabam se unindo, mas não pelos acontecimentos que o levaram a sempre estarem perto um do outro, e sim fazendo uma descoberta impactante no final. E para finalizar, está previsto sem data de estreia um novo filme com a personagem Rey. Ambientado 15 anos ou mais no futuro, a sequência explora a corajosa empreitada de Rey para restaurar a Ordem Jedi, onde ela assume o papel de mentora de dois jovens promissores estudantes, uma menina e um menino. Conforme seu treinamento avança, fica evidente que a menina possui habilidades extraordinárias, destinada a se tornar uma futura líder. E é isso aí, pessoal, este foi o vídeo de hoje, falando sobre como foi a trajetória de Star Wars desde que a Disney comprou a franquia. Vale lembrar que tudo o que acontece antes está catalogado como Legends, quer dizer que as histórias podem ter acontecido ou aconteceram de uma outra forma. E se você chegou até o final deste vídeo, eu agradeço de coração. Então é só largar aquele like bacana e se inscrever no canal, e que a força esteja com você. Até a próxima!